Deus. Nós continuamos com o tema Acesso à Cidade Celestial, e aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13 em diante, se você encontrar, Colossenses 1:13. Encontraram, amados? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Sente-se, por favor, amados. Houve uma transferência espiritual. Deus retirou o nosso espírito que estava preso no lamaçal, no lodo, condenado, cego, totalmente perdido, né? Ele nos retirou do império das trevas, nos transportou para o reino de Jesus Cristo, o nosso espírito. A Bíblia diz em Efésios 2:6 que nosso espírito está assentado à direita em Cristo Jesus. Nós podemos ver como as coisas acontecem. Deus pegou aquele povo do Egito e falou: olha, eu vou levar vocês para uma terra prometida. Vai ser através do deserto, uma jornada de 11 dias. Mas como eles não tinham preparo psicológico, eles tinham medo de ver os inimigos e voltar para o Egito, então Deus fez eles ficarem dando voltas, porque eles não estavam preparados para crer que eles eram capazes. Eles não sabiam quem eles eram, eles se viam como gafanhoto. Então Deus tirou aquele povo do Egito, com 10 pragas ele tirou. Demorou pouco tempo para tirar Israel do Egito. Mas por Egito sair do coração de Israel, nem em 40 anos eles não conseguiram. Portanto, isso é um simbolismo para nós. O nosso espírito foi retirado do império das trevas e foi assentado em Cristo Jesus. Deus nos ligou a Cristo, a promessa de Cristo, a bênção de Cristo. Deus nos ligou, nos conectou à prosperidade, à saúde, os dons no espírito. Mas a nossa alma é um processo para toda a vida. Aviva, Senhor, tua obra ao longo dos anos. A nossa alma muitas vezes estava colada na carne. Pensamentos, sentimentos e desejos completamente equivocados. Agora, temos o Espírito do Senhor aqui, temos a carne aqui, nossa alma está no meio. Nossa alma pendia para a carne. Agora ela pode escolher entre pender para a carne e morrer, ou pender para o Espírito e viver para sempre. No Espírito nós estamos prontos, mas a nossa alma, ela é frágil. Então esse trabalho agora, que Deus está fazendo em nossa alma, é uma coisa que nós vamos renovando nossa mente e vamos compreendendo que agora nós podemos pensar, sentir e agir diferente, tá? E prevalecer sobre a nossa carne. E à medida em que nós vamos dando lado para o Espírito, o Senhor vai tendo mais espaço na nossa vida, através da nossa vida. Porque quando nós recebemos Jesus, estava na carne, o homem na carne não pode agradar a Deus, Romanos 8:8. O homem na carne, todos os seus pensamentos, sentimentos e desejos são contrários à palavra de Deus. Em Gênesis 6:5 diz que a mentalidade do homem desde a queda era continuamente maligna aos olhos de Deus. Então a carne, ela tem uma esfera de pensamento, diz Efésios 2:2, que é uma linha de pensamento controlado pela serpente e pelo diabo. A maneira como o homem pensa, sente, fala é totalmente diabólica. Ou seja, dá lado para as trevas, mas não dá lado para o Espírito. Agora, gradativamente, o Senhor vai nos ensinando a trocar a vida na carne com a vida no Espírito. Vamos ver um exemplo disso também no deserto, em 1 Coríntios, capítulo 10, amados, pega lá, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos falar que isso é exemplo para nós. Pega, por favor, 1 Coríntios 10 e acompanha. Nós podemos aprender com isso, irmãos. O homem,
ele está espiritualmente numa cidade celestial, mas ele tem uma alma que às vezes escolhe errado e dá mole e dá brecha para o inimigo. Por isso que acontece, irmãos, se nós damos lado para o Senhor tem acesso para nos abençoar. Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Mas se dermos lado para o inimigo, quem é que vai aproveitar? É o inimigo, irmãos. Então muitas vezes, tendo o Espírito, acabamos andando segundo a carne. Aqui em 1 Coríntios 10, veja só, vocês encontraram aí? Exemplo da história de Israel. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem, todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim no novo como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, a pedra Cristo. Então nós vemos que eles foram muito abençoados, mas não corresponderam. Uma coisa é você ser abençoado, outra coisa é Deus estar ganhando o seu coração. São duas coisas diferentes. Eles tinham água da rocha, eles tinham pão que descia do céu, Deus os abençoava, mas eles, em resposta a isso, não se entregavam a Deus. Eles continuavam na carne. Há um perigo de nós irmos na igreja e pensar, porque Deus está abençoando, está tudo bem entre nós e Deus. Não está. Esse povo, ele era abençoado, mas era um povo ingrato e um povo que não se voltava a Deus de coração. E isso, irmãos, é um exemplo para nós, como foi no tempo de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. O homem na carne, ele é muito parecido, só muda o RG e CPF, porque as reações são muito parecidas. Alguma coisa errada que acontece? Preocupação, ansiedade, nervosismo, murmuração. Não é? Alguém te ofende? Vingança, você me paga, você vai ver, eu ainda vou à desforra. Você vai ficar embaixo dos meus pés, eu tenho mais argumento, quem pode mais chora menos, vingança, competição, inimizade. Tem. Preguiça, mundanismo, carnalidade, idolatria, essas coisas todas. Isso é a carne, irmão. A carne ela é igual. Aqui nós vemos que esse povo foi abençoado. E diz no versículo 5, entretanto, pensa nisso, irmãos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Maioria quase que absoluta, porque de 1 milhão Deus se agradou de Josué e Caleb. Você pode imaginar a pressão desses 1 milhão de pessoas em cima de Josué e Caleb, dizendo que eles estavam errados? Assim é a pressão dos crentes carnais, dizendo para você, não dá nada, eu também sou evangélico, pode fazer, não tem problema, Deus é amor, não me julgue. Aqui Deus não se agradou, Shirley. Deus não se agradou da maioria deles e ficaram prostrados no deserto. Aí diz o versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós. Então isso foi escrito para que nós façamos o contrário do que eles fizeram. Porque aqui está mostrando o exemplo de como eles reagiram e desagradaram a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, é o contrário, pela graça. Amém, irmãos? Aqui diz assim, no versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Então, a esfera da cobiça, desde Satanás cobiçou o lugar de Deus, depois Adão e Eva cobiçaram o fruto proibido, é a cobiça. A cobiça é realmente aonde o coração do homem está desde a queda. Ele quer tudo menos a vontade de Deus e Deus. Agora o milagre está acontecendo no nosso coração. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. É assim que está o mundo, irmãos. Comendo, bebendo e se divertindo. E aí temos que trazer comida, bebida e diversão para dentro da igreja para manter as pessoas. Aí festa julina, aí MMA gospel, aí acantonamento, sei lá o que, atividades pagas, porque o Senhor nos chama para a palavra e para o arrependimento. Mas as pessoas querem o que, irmão? Distração e diversão. Se você usar uma isca para pegar certos peixes, não pega outros peixes. Cada peixe tem uma isca específica.
A isca carnal vai pegar membros carnais e vai gerar mornos. Mas se você quer gerar homens e mulheres espirituais, é a palavra genuína, não tem como. A palavra falsificada, ela não gera homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Parece o mesmo evangelho, mas é um evangelho sem renúncia, sem cruz. O evangelho misturado com mundanismo, carnalidade, vaidade, pecado, entende? Aqui o que nós vemos, vamos continuar. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Então o que estamos vendo aqui, irmão, o que é do que nós estamos escapando? Olha a pressão que está sobre todos os homens, irmãos. Que potestade nós estamos lutando? Cobiça, você viu ali? Cobiça, idolatria. E aqui o que está dizendo, irmãos? Imoralidade. Pessoas que estão na igreja procurando cobiça. Não estão procurando uma vida mais santa, se arrependendo dos seus pecados, mas só cobiça, imoralidade, idolatria. A Bíblia diz que a primeira coisa que a igreja de Tessalonicenses fez foi separar dos ídolos para o Deus vivo. Às vezes até uma criança entende isso, irmãos. E a maior luta muitas vezes, você toca no ídolo da pessoa, em vez dela mudar de vida, ela muda de igreja. Porque o ídolo, olha, enquanto Jesus pregava o pão e a bênção, o povo seguia ele. Mas a hora que Jesus falou em João 6, vocês renunciem a tudo, como da minha carne e do meu sangue, e vivam para a glória de Deus, aí o povo foi tudo embora. As pessoas não querem compromisso com Deus. Eles dizem crer em Cristo. Mas sabe, em Apocalipse 19:13 diz que o nome de Cristo é a palavra. Portanto, crer em Cristo é crer na sua mensagem a ponto de praticar. Casa sobre a rocha. Se eu digo que eu creio em Cristo e vivo o contrário do que ele prega, eu não creio em Cristo. Eu estou mentindo. Com a minha boca eu digo que creio, mas com o meu coração e com as minhas atitudes eu não creio. Entende? Vamos dar um exemplo. Eu digo que creio em Cristo, mas eu gosto de uma mentirinha branca para me sair bem. Então eu não creio em Cristo. Cristo é a verdade. Eu creio em Cristo, mas ele é o Espírito Santo, que não participa da imoralidade nem dos ídolos. Aí eu digo, eu posso ser gospel, mas eu posso ser um ídolo de Hollywood, um ídolo de futebol, um ídolo das novelas. Eu posso ter. Irmãos, não pode juntar os dois. É impossível. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje em dia existe uma coisa muito perigosa, que é você pode pegar numa mão o Senhor, na outra mão o mundanismo sem arrependimento, e que não dá nada. Cegos guiando cegos. Essa ideia de que você pode conciliar o evangelho com mundanismo, carnalidade, idolatria, ela é profundamente diabólica, porque não pode. Absolutamente não pode. Vai gerar mornos, mas não vai gerar salvos. A renúncia de todo ídolo foi apenas o primeiro passo que a igreja de Tessalônica deu. Agora, esse é só o primeiro passo. A Bíblia diz que Tessalônica, capítulo 1, versículo 9, eles viraram as costas para os ídolos e começaram a se voltar para Deus. O arrepender-se e converter-se é o seguinte: desde Adão e Eva o homem está voltado para os ídolos, de costas para Deus. Arrepender-se é não vou viver a vida que Adão e Eva viveram. Não vou viver para os ídolos, vira as costas para os ídolos e começa a voltar para Deus. Converter-se e se voltar ao Senhor. Arrepender e converter, amém, irmãos? Sair da onde o homem está desde a queda. É uma frequência, irmão. Eu não posso continuar na frequência das trevas e dizer que sou evangélico. O arrepender-se e converter-se mostra uma mudança, tá bom? Isso é infalível, pela graça. Portanto, uma pessoa que ela não consegue ver que os ídolos destruíram esse povo no deserto e que os ídolos farão com que nós sejamos contaminados e não sejamos salvos, uma pessoa que não consegue ver isso, ela não é cristã. O pastor que prega isso, ele não é pastor, ele é um lobo, irmão. Ele é um Satanás transfigurado de anjo de luz. Está muito claro. A idolatria, hoje, ela está mesclada com o evangelho light, e a pessoa ela pode absolutamente ter a coleção dela do Caetano Veloso, isso é só arte. Ela pode ficar ouvindo música do mundo no carro, e daí? A minha vida social não mistura com a minha vida religiosa, que eu assisto na televisão, na internet, isso aí.
Quando eu penso que posso fazer por compartimento, estou voltando lá para a lei. Lá na lei, se 6 dias era teu, um dia você dava para o Senhor, não é assim? 6 dias você trabalha, um você dá para o Senhor. Na lei era por compartimento. Na lei era o seguinte, 90% era teu, Ageu, 10% era do Senhor. Era por compartimento. Já na graça não, 100% é do Senhor, Ele só te ajuda a se administrar, mas nada é teu. Aleluia. Na graça não é 10%, é tudo. Teu corpo, tua alma, teu espírito, teu tempo, teu dinheiro, tudo é do Senhor. Na lei era um dia, mas na graça você vai andar no espírito e pertence ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, amém, irmãos? Irmãos, essa entrega light, ela fará com que a pessoa não seja salva. Você imaginou se alguém fazer uma cirurgia em mim e eu digo, tá, mas doutor, minha mão tá aí na maca, mas o meu corpo eu vou ficar para lá e para cá, eu não tem como, eu tenho que me entregar ao Senhor para eu ser dele, amém, irmãos? Isso pela graça, não por culpa. Irmão, eu não quero gerar com essa palavra culpa em você, não vai adiantar. Veja como você recebe isso. Não quero gerar em você peso, culpa ou esforço na carne, mas sim arrependimento. Eu quero isso, Deus vai fazer isso na minha vida. E eu vou buscar isso o resto da minha vida. Aqui nós estamos vendo, irmão. Hoje nós vemos um evangelho igualzinho o povo no deserto. O povo se diz gospel, mas gosta das mesmas músicas, vive a mesma vida do seu vizinho ímpio. Não há mudança alguma, a mente antiga. Os gostos, tudo igual. Não mudou nada, não saiu ídolo nenhum da vida dele. Se o coração dele era corintiano, continua corintiano. Se ele gostava de rock satânico, ele continua gostando de rock satânico. Se ele assistia novela vagabunda ou pornografia na internet, ele continua. Mas agora ele vai para a igreja, ele é gospel. Isso absolutamente, irmão, o diabo dá risada. Ele fala, ainda é meu. Ele não se importa. Aqui nós vemos que a entrega do povo do deserto era tão superficial que Deus não pôde salvá-los. Vamos ver aqui, amados. Você está lendo ali? Versículo 8, né? E não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos ao Senhor à prova como algum deles fizeram e pereceram pela mordedura de serpentes. Nem murmureis como algum deles murmuraram. A murmuração, ela junta 3 pragas, porque ela é triplamente maligna. A murmuração é a voz do inferno. A murmuração é a expressão máxima do diabo na vida de uma pessoa. Através da murmuração eu estou dizendo, Deus, o Senhor não está cuidando bem da minha vida, eu mereço algo melhor. Eu estou insatisfeito, sou ingrato. E eu te acuso de ser incompetente. A murmuração é uma reclamação para com Deus. Deus, o Senhor não está cuidando bem de mim. A murmuração, ela é soberba, arrogância, né? A murmuração, ela é ingratidão, né? A murmuração, ela é o que, irmãos? Então, não é, Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, o que é a murmuração? Soberba. Deus não opera. Além de ser soberba, a murmuração ela é incredulidade. Porque ela não está crendo em Deus, ela já deixou de crer e começou a reclamar. Eu começo a reclamar porque creio que Deus não está me ouvindo, não está me vendo, não está me atendendo. Então a murmuração ela é soberba, incredulidade. E a murmuração ela é idolatria. Por quê? Porque o que eu quero, Deus não me dá no meu tempo, no meu modo, no meu jeito, é isso que eu quero. Eu não estou buscando render a sua justiça, eu estou buscando os meus interesses em primeiro lugar. Isso é idolatria, quando eu coloco as minhas necessidades à frente do render a sua justiça. Então a murmuração ela parece uma coisa inocente. E você sabe, murmuração não é só aquilo que Pedro falou e amaldiçoou Jesus. Sabe o que é murmuração, irmão? Ó, isso é murmuração. Porque não é a palavra, é a insatisfação vomitada. Quando você faz assim, ó, você está irado com Deus, você está irado com a vida, como a vida está sendo com você. Você está mostrando uma arrogância, uma rebeldia, um descontentamento.
E isso fez com que aquele povo fosse destruído no deserto. Murmuração. Qual é o contrário da murmuração? Humilhação e adoração. Está sofrendo? Continue se humilhando, continue adorando a Deus. Dá um certo alívio você murmurar, só que é um alívio que te faz perder a autoridade. Murmurar, chutar o balde, chutar o gato, brigar com a pessoa, é aquela corrente, né? O rato reclamou isso aí. Diz que o marido chegava brabo, porque o patrão vampiro ficava brigando com ele, exigindo uma linha de ódio. O patrão cobrava do homem. O homem chegava e descarregava na mulher. A mulher chegava e acabava, descascava o piá. O piá ia lá e descascava o cachorro. O cachorro em cima do gato e o gato em cima do rato. O rato falou, olha, tudo isso por causa do patrão dele. Entendeu? É uma linha de ódio. É um círculo. O diabo, ele quer isso, irmãos. É um círculo de ódio. E se formos arrastados, somos fracos. Somos fracos. Mas a graça é para nós vencermos, não para sermos vencidos. Somos tentados à murmuração? Somos. Mas sabe por que caímos? Porque não sabemos quem nós somos. Em Cristo, irmão, nós somos fortes. A nossa carne, nossos sentimentos estão embaixo dos nossos pés. Você é mais forte que essas tentações, esses desejos, esses pensamentos. É tentação. Porque tem pessoa que fala assim, graças a Deus, pastor, eu deixei todo o vício. Joguei minha adega fora. Viciado em fofoca, viciado em reclamação, viciado em preocupação, viciado na ansiedade, viciado na mágoa e na vingança. Está bebendo, está envenenando seu sangue, encurtando sua vida. Isso é um suicídio. A Bíblia diz que aquele que destruiu o templo do Senhor, Deus o destruirá. O que encurta a nossa vida, irmão? Ansiedade, preocupação, murmuração, mágoa. Isso aí acaba com a nossa vida. Isso faz tanto mal, sabe? Porque nós não fomos feitos para isso. Nós somos feitos para paz, amor e alegria, entende? Se você pegar um recipiente ali que é para colocar água ali, ó, foi feito, aquele plástico ali, ele suporta bem água. Ele foi projetado para colocar água. Mas se você colocar uma outra coisa corrosiva ali, colocar soda cáustica, vai acabar com o bebedouro, ele vai desmantelar e cair, porque ele não foi feito para soda cáustica, ele foi feito para água. Nós não fomos feitos para ansiedade. Cada segundo que nós estamos ansiosos, nós estamos destruindo a nossa saúde e encurtando a nossa vida. A ansiedade, quando ela entra, ela começa a atormentar. Ela começa a atormentar. E se nós não dobrarmos o joelho e chamar isso de pecado e não cobrir com o sangue de Jesus, a ansiedade, ela destrói toda a fé. Assim como uma mosca morta, ela destrói todo o perfume, a ansiedade, ela contamina toda a nossa fé. A mágoa, ela contamina todo o amor. A impureza, ela espanta o Espírito Santo da nossa vida. O Espírito Santo, ele vai se entristecendo e se extinguindo. Mundanismo, idolatria, carnalidade. E aí vem o capeta e diz, não dá nada, você pode ser evangélico e misturar com isso também. O diabo, ele quer ofender o Espírito Santo. E as pessoas pensam que não dá nada, irmãos. Se Deus resiste aos soberbos, por exemplo, a soberba, ela é muito sutil. Porque ela pode vir como vaidade. Amor próprio é uma coisa boa, irmãos. Mas se idolatrar, é vaidade. Quando uma pessoa se idolatra, né? Narciso olhou na água e falou, e ficou apaixonado pelo que ele viu. Então, nós devemos ficar impressionados com Deus, amém, irmãos? Todo mundo tem o interesse de passar o que tem de melhor. Você quer ver com o que é melhor na vida de uma pessoa? Está sempre querendo passar para os outros. Então o que nós temos de melhor é o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Entende? É o que nós temos de melhor. Se isso não nos empolga, porque o coração fala, a boca fala, o coração está cheio. Se o Corinthians se empolga, você encontra com alguém, o que você vai falar? Se a novela te empolga, você encontra com alguém, o que você vai falar? Não é verdade, irmão? Agora, se o Evangelho te empolga, a boca fala, o coração está cheio. Vamos lá? Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a nossa advertência. Aí ele diz no 12, aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Sabe qual a melhor maneira de não cair, irmão? Quando a pessoa está para cair, ela ficar de joelhos, irmãos.
é se humilhar diante do Senhor. Quando você vê que está quase caindo em tentação, quase caindo na murmuração, fecha teu quarto, Mateus 6,6, e cai de joelho diante do Senhor. Se você cair de joelho diante do Senhor, você não vai cair diante do diabo, diante das lutas. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Sabe por que as pessoas caem, irmãos? Porque elas não se humilham. Coração obstinado, teimoso. A palavra entra por aqui, sai por aqui, pisa na palavra. A palavra entra por aqui, sai por aqui, pisa na palavra. Cai. Irmãos, e nós não somos melhor que aqueles que caíram. Nós não somos melhor que Sansão, que caiu, que Davi, que caiu, que Pedro, que caiu. Isso é um exemplo para nós, irmão. Nossa carne é igual a deles. Nós temos uma carne perigosa que quer nos levar para o inferno. O nosso maior inimigo não é o capeta, que ele foi destronado, o poder dele foi aniquilado na cruz. Nosso maior inimigo é a nossa carne. O que é a nossa carne, irmão? São os convites que fazem sentido. O que é a nossa carne? Vamos falar. A nível da mente, o que é a nossa carne? Como é que você vai pagar aquele boleto? Já é dia 15, aqui ó. Hoje é dia 12, como é que você vai pagar? A Bíblia diz, não ande ansioso pelo dia de amanhã. A carne, ela não chama a ansiedade. E a ansiedade faz sentido. A carne nos chama a tristeza, a melancolia, a preocupação, ao medo, a dúvida. O Senhor nos chama a fé, amém? A fé é palavra de fé, atitude de fé. Mas o inimigo nos chama a ansiedade. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Como a carne gosta de atender os convites do capeta, irmão. Eu digo para você, não a nível de culpa, mas analise. Quantos convites à fé você tem respondido? É mesmo, em nome de Jesus, sou com a Bíblia que eu sou, eu declaro. Quantas vezes você responde com fé aos seus desafios? Mas aí, na hora do desafio, a carne diz, e agora, José? É mesmo, e agora? O que eu faço? Ai, meu Deus. Tá vendo? O convite da carne, durante tanto tempo, a carne foi nossa amiga. Sabe aquela falsa amiga que quer te enfiar faca, mas faz de conta que é amiga? A carne durante tanto tempo foi nossa amiga e nossa conselheira, irmão. E agora nós temos o conselheiro, o Espírito Santo. Mas a gente está tão acostumado com os convites da carne, a carne fala assim, vem quem se preocupar, vem. A gente vai. O Senhor, vem para cá, vem para a fé, vem para a atitude de fé, vem por palavras de fé. A carne diz, vem aqui, cachorrinho, vem aqui, vem aqui. Sim, sim. A carne nos chama a ansiedade, a preocupação. Atender a carne. Atender a carne, irmãos. Ou atender o espírito. São duas propostas. Eu falei a nível de mente, tá? A nível de coração. O que a carne diz? A carne diz assim, depois de todo o bem que você fez, hein, Silvana? É assim que essa pessoa te paga, né? Você não merecia isso. Eu, se fosse você, não deixava barato, não. Você tem que se vingar. Essa pessoa é o seguinte, você tem uns poderes, você pode derrubar ele. É melhor você começar a maquinar, projetar, porque essa pessoa vai cair. E você vai dar risada. Quem ri por último, ri melhor. Who laughs last, laughs best. Quem ri por último, ri melhor. A carne nos chama a vingança, a mágoa, ao ressentimento, à inimizade, à competitividade. O Senhor diz, perdoa, ora por essa pessoa, jejua por ela, fale bem dela, pague todo o mal que ela te fez com bem. Os convites do Espírito, como são novos, a gente fala, que estranho, não faz sentido, porque durante muito tempo nós ouvimos a carne. As coisas de Deus parecem loucura, carne, porque é algo novo, irmão. Você nasceu no Brasil, Marcelo, come comida brasileira, fala português. Se for, você vai fazer um intercâmbio lá na Ucrânia, falar ucraíno e comer comida ucraniana, o processo de adaptação ele é doloroso, ele é sofrido, porque tudo que é novo é sofrimento, irmão. Mas não é porque é novo que é errado. Então o convite do Espírito, ele não é atraente para a carne, mas ele dá resultado. Qual foi a última vez, irmão, que você pagou o mal com o bem? E que você falou mal daquele que falou bem daquele que falou mal de você?
Qual foi a última vez que você jejuou e abençoou aquele que estava te perseguindo? Qual foi a última vez que você atendeu o chamado do Senhor para interceder, para chorar para aqueles que estão perdidos, evangelizar, jejuar por essa nação, por este mundo perdido, por aqueles que estão agora nos hospícios, leprosários? A Bíblia disse a resposta, 1 Samuel: longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vocês. É pecado não interceder, porque através da tua intercessão Deus envia anjos, e se você não intercede, Deus não opera, aquela pessoa continua sofrendo, e aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Tanto que 1 Timóteo capítulo 2 diz: em primeiro lugar, orem por todas as pessoas, porque Deus quer operar através da nossa oração. Efésios 3:10. Qual foi a última vez que você atendeu o chamado do Espírito em relação às pessoas que são ásperas, traíras, malvadas, cruéis? Qual foi a última vez que você se compadeceu do malvado e que você abençoou ele em oração, em jejum? Que você teve uma oportunidade de ir à vingança e à forra e dizer: agora eu vou orar por essa pessoa, mas como nós sabemos nos vingar? Então isto mostra que nós não estamos sendo sábios, porque estamos atendendo o chamado da carne. Última área. Falei que a nível de mente o Senhor nos chama à fé, a nível de coração o Senhor nos chama a amor, adoração e misericórdia. Amém? E a nível de corpo, que a carne nos chama? Preguiça, mundanismo, carnalidade, prostituição, vaidade. A carne nos chama para a impureza, e o Senhor nos chama para o quê? Para santificação, para leitura bíblica, para madrugada com Deus, para ser cheio do Espírito Santo, para orar em línguas, para profetizar, para visitar o órfão e a viúva, para se encher da graça do Senhor. Aqui está o convite do Senhor. Jesus disse assim: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não faço o que eu mando? Aí o Silvano me contrata para trabalhar no escritório dele. Carlos, pega aquele computador lá e traga aqui. Eu olho para o outro lado e começo a mexer no celular. Aí o Silvano fala assim: Carlos, faz favor, pega isso aqui lá e vai comprar isso aqui lá para os funcionários. Eu pego, olho para ele assim, viro as costas, ligo o laptop e põe o fone de ouvido. Ele fala: eu sou teu patrão? Eu digo: claro, patrãozinho querido, o senhor é o chefe, eu sou que manda. Mando nada. Você não faz nada que eu te digo. Tudo que eu te peço você não faz. Esse negócio de lisonja, irmão, Jesus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é que manda. Irmão, não é isso não. Ordem dada, ordem executada. Sabe como é que Jesus é Senhor? Como ele reina? Quando ele manda, e nós obedecemos. Aí Jesus diz: para a direita, eu viro para a esquerda, digo: o Senhor é meu Senhor. Faça isso, eu pego, faço o contrário. Sou evangélico. Evangélico nada, você é satanista. Ame, não amo, não perdoo, nem na morte. Eu quero que morra e não me peça perdoar. Ué, sou evangélico. Você não é evangélico, não é coisa nenhuma. O Senhor desconfia. Porque essa vida que eu estou sofrendo, que tudo dá errado, não sei o que ela. Eu faço a vontade do cão e digo que eu sou de Deus. Tudo que o capeta diz faça, eu faço. Faz isso, pula só uma perna. Tudo o capeta fala, ele faz. Mas Deus diz assim: faça isso. Não faço. O Senhor é meu Senhor. Aí é uma incongruência, porque o chamado do Senhor não está sendo atendido, mas eu sou dele. Tudo que ele me pede eu não faço, mas eu sou dele. Ele é meu Senhor. Senhor é aquele que manda, é aquele que governa, é aquele que decide. A nossa carne nos convida, o Espírito nos convida. Vamos fazer uma profecia nessa noite, um ato profético. Por mais que seja difícil, eu vou ouvir e vou seguir o Espírito do Senhor.
Não vou atender os apelos da minha carne. Romanos 13:14. Não atenda o chamado da tua carne. Tua carne chama. A carne diz, está com preguiça. Não estou não. Estou animado para orar e para jejuar. Você está cansado hoje? Não estou não. Estou animado para ir para o culto lá louvar junto com os irmãos. Queridos, a maior adoração é fazer o que Deus pede. A maior adoração é atender o seu chamado e fazer o que Ele manda. Essa é a adoração. Agora dizer, Jesus, o Senhor é tudo para mim, e Ele é a verdade, eu vivo na mentira. Como é que Ele é tudo para mim? Não é. Lisonja. Como disse Humberto, Jesus está cheio de fã-clube, mas de seguidores é pouco. Cheio de admiradores. Aquela multidão dizia, ei Jesus, é isso, 10-0 para Jesus contra os fariseus. Tem uma torcida. Mas na hora que Ele foi para a cruz, irmão, X para cada um para salvar a sua vida. No dia de semana não tinha ninguém, mas na hora de multiplicar o pão estava a multidão. Faça um culto com pão e circo para você ver, irmão. Irmão que você não conhece aparece ali. Onde é que é o sanduba com mortadela? Mas pregue a palavra do arrependimento, da compromisso com Deus, santificação, não vem ninguém. Só Bíblia. Que nem o irmão falou para mim lá, fiquem vocês com a Bíblia. Nossa igreja tem umas atividades aí para os jovens aí. Vocês ficam com Bíblia, isso já está ultrapassado. Falei, opa, tente da tua maneira aí que nós vamos continuar no nosso aqui. Irmão, nós tínhamos uma manhã de jejum que vinha 2 ou 3 gatos pingados. Eu fiz 20 anos manhã de jejum. 1 ou 2 ou 3. Teve um dia que o vereador colocou um ônibus à disposição para as velhotas aí, sei lá, no Recanto Papagaio, com farofa e com não sei o que lá. Irmão, saía velhota pela janela. Tava garoando? Tava frio. Irmão, tem que aparecer aquelas velhotas, irmão. FAP, lotou um ônibus, irmão. Apareceu tudo quanto é lado, vinha para lá, vinha para cá. Meu Deus, onde é que está essa mulher? Nunca vi a cara dela. Mas para a Bíblia, desinteressante. Para oração, para vigília, não. Mas para comer farofa, frango com farofa, aí estou animado. O homem sempre está animado para aquilo que é para a carne, mas para o espírito não está animado para nada. Que Deus tenha misericórdia de nós, né, meus irmãos? Depois ficam admirados, que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Fico admirado, irmão. Atendo a carne. E depois digo, ué, mas por que Deus não me salvou? Ué, como diz o Ageu. O Ageu é muito engraçado. Cheguei no Ageu e falei assim, paz, Ageu. Ele fez, que Ageu? Você é pastor? Ele falou, minha cabeça não está doendo, minha barriga está cheia, carteira cheia de dinheiro, coração batendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então, irmãos, coloque em pé.